Eu falo que durante todos esses anos eu criei um vínculo de amizade. Eu acho que por mais importante que você tenha de fazer todo o processo de um projeto completo, uma produção para um cliente, eu queria fidelizar esse cliente. Eu não queria só que ele fizesse uma festa e ele fosse embora. Eu queria criar uma história minha diretamente com o cliente. Então, eu tinha um approach completamente diferente. Então, eu conversava sobre amenidades, a gente tomava café, depois de meia hora a gente falava do free. Então, isso eu deixava a cliente à vontade. É uma coisa que eu falo muito sobre marketing. Então, eu cria uma intimidade com o meu cliente e eu fiz isso ao decorrer dos meus anos. Então, quando o pessoal fala, mas você tem um nome famoso por causa de celebridade, eu falei, não, eu tenho uma intimidade hoje que eu trouxe isso ao longo dos anos. Porque você entra na intimidade do teu cliente também. Porque é um momento muito importante da vida dele, seja a festa de um ano, seja de 15, seja um casamento, seja um corporativo. Então, eu acho que esse tratar que você tem com o cliente, ao meu ver hoje, como profissional, esse foi a grande diferença na minha vida. Eu trouxe isso muito na minha vida profissional como nutricionista. Eu entrar na seleção brasileira, lidar com tantos atletas, eu tinha uma certa... Eu quebrava aquela coisa de seriedade, sabe? Sim. Eu criava uma coisa das pessoas ficarem à vontade comigo. Eu era muito profissional, mas eu era amiga também. E eu trouxe muito dessa minha experiência profissional para a vida de eventos. Então, eu falei, como é que eu vou realmente fidelizar os meus clientes? É o meu cuidado que eu tenho de conversar de amenidades, a maneira de você se portar, a maneira de você falar. Hoje, que a gente estava falando nos bastidores sobre a expansão que teve em relação à mídia social. Hoje cresceu demais, então as pessoas têm um certo receio de falar certas coisas. As pessoas têm uma preocupação, porque tudo hoje vira em torno da internet. Então, hoje eu tenho uma fidelização dentro dessa mídia toda de celebridade, porque eu sempre soube o meu lugar, nunca eu tive uma coisa de arrogância, de ego, eu sempre fui profissional. Hoje eu sou amiga de muitos deles, mas eu nunca misturei as coisas. Hoje eu sou profissional. Deia, vem dançar. Não, eu estou trabalhando. Deia, vem beber. Não, eu estou trabalhando. Eu não misturei isso, que às vezes eu acho que muitos misturam essa situação. Então, resumo de tudo que você falou, as pessoas me olham como uma profissional correta, pontual e profissional. Então, acho que isso era o mais importante para mim. Porque o cliente, às vezes, ele não tem verba para fechar com você, mas ele vai falar para o terceiro, nossa, mas eu adorei o tratamento da Andréia, a Andréia é extremamente profissional, eu não tenho budget para fechar agora, mas isso ele vai falar para milhares de pessoas. Então, essa coisa de fidelização é muito do teu nome também. Não é necessariamente as clientes que fecham com você que te pagam. É aquelas que têm carinho, que às vezes vai sondar se vai fazer ou não. Pode não fazer hoje, mas o ano que vem fechar. Eu senti muito isso na pandemia. Na pandemia, a maioria daqueles que me pagavam 100, 200, 300 mil reais, André, eu não tenho dinheiro agora, eu tenho 15 mil, você pode fechar? No início, quando eu estava abrindo, sabe? Eu não vou deixar de fazer. E eu fiz. Mas hoje são aqueles clientes que voltaram a fazer 1 milhão hoje. Entendi. Então, eu acho que aquela coisa do carinho, do amor e da credibilidade que você tem no mercado. Então, isso é tudo um resumo que eu trago isso na minha vida pessoal também, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, mas principalmente no tratar da tua equipe. Não adianta você tratar muito bem o teu cliente e não tratar bem a tua equipe. Eu tenho hoje uma equipe de 28 anos que estão comigo, então eles começaram comigo. Claro que eu tenho meus altos e baixos, a gente tem, às vezes, crises, como todo mundo tem, é normal isso, mas eu sempre tive muito bom coração, sabe? Não mandei ninguém embora na pandemia, que foi difícil, foi uma situação que nós fomos os primeiros a fechar e os últimos a voltar. Eu sei, eu estava ali junto. Então, foi muito difícil, foi joelho no chão, acima de tudo é Deus na minha vida, mas... administrar o dinheiro que eu tinha guardado, porque, eu fui até o final de tudo que eu podia. Então, isso foi muito do carinho. Então, eles são muito gratos hoje de não ter deixado. Porque como é que eu vou crescer e continuar e deixar aqueles que sempre estavam lá de madrugada comigo, crescendo comigo, sabe? Às vezes, eu demorava para pagar, às vezes, 1 semana, 10 dias, porque eu estou resumindo esse processo. Então, eu tenho uma família hoje. Então, eu tenho uma família profissional. Então, tantos os meus parceiros, os meus fornecedores, eu procuro ter um ambiente familiar, um ambiente gostoso. A gente tem firmeza profissional, a gente tem postura, eu dou meus gritos que a gente tem que dar de vez em quando, mas com respeito. Vamos fazer. Então, isso eu estimulo todo mundo a crescer junto comigo. Porque realmente eu inovei o mercado.
Isso eu falo com muita credibilidade e humildade. Eu tenho um pé no chão. Mas eu entrei no infantil, eu mudei. Se você vê tantos anos que eu tenho de empresa, quem começou era o isopor, aquelas balinhas de coco em volta, Sim, que era um rococó. bem década de 80. Bem década de 80. Quando eu fui fazer a festa do meu filho, eu falei, não é isso que eu quero. Eu mudei completamente o contexto do infantil no Brasil. Aí eu fui viajar, fui para os Estados Unidos, investi na época que o dólar era 1 por 1, então eu comprei muita coisa e eu já tinha mecatrônica na festa de 1 ano do meu filho. Então, eu entrei com uma inovação completamente diferente. Então, o mundo infantil hoje, você vê cenografias gigantes, vê produções gigantes. Hoje, as pessoas pagam infantil que pagam um casamento. Então, é muito mais respeitável. Então, eu quis trazer isso também no corporativo, também no social, desse glamour, mas um glamour cenográfico. O Brasil é conhecido muito, principalmente por causa do carnaval. Então, nós somos conhecidos. Então, eu trouxe muito dessa... Se você for na minha empresa, vocês estão convidados, gente, para conhecer. Lá é uma escola de samba, modo de dizer. É tudo tão organizado e tem peças desde 3 metros de altura até 10 metros de altura. Qual?